E aí? E aí? Hoje a gente está super movimentado, com incríveis 4 pessoas. É porque foi mais cedo, não deu tempo da galera entrar ainda. Alguém É quis verdade, o antecipar, né? final do. É que hoje é a despedida da minha dieta gordurosa. E, Amanhã eu ó, começo o projetinho. aproveita e fala um pouquinho aí rapidinho, 2 minutos. Fala aí do projeto. So- é verdade. Bom, para quem já acompanha o canal, deve saber que amanhã eu vou começar uma quarentena, literalmente de 40 dias, para cuidar do corpo com dieta rigorosa e exercício todo dia. E a partir disso eu vou fazer um pequeno documentário sobre o meu próprio corpo, como ele reage, quanto eu vou emagrecer. O Aldrin vinha o preview já. Boa noite, Gustavo. Ele viu também o antes, né? Aquele barrigão de chope, Sim. salhante. Vai estar no vídeo, inclusive. Vai estar no vídeo, não vou omitir nada. Maravilha. Eu pesei hoje, deu 106 quilos. Então a ideia é abaixar isso aí. Hoje eu vou tomar Show de uma bola. última cerveja, comer um hambúrguer, talvez dois, com muito bacon, muita maionese e muito molho. E Tu batata trouxe, frita. trouxe cerveja aí hoje? Não, É, não porque foi o eu que vou eu pensei. dirigir Ah, logo tá. depois. Então, realmente não daria. É, eu esqueci de colocar, eu tô É, tomando iogurte hoje. que é canal do Felipe Neto agora, só pode. Ah não, iogurte não pode, tem leite. Iogurte é bonzão. Eu vou com o meu café opressor aqui da Thatcher, Ah, que maneiro vista isso. direita. Comprou É, onde? legal, né? Ah, vista direita. Eu tinha uma do Mrs., mas quebrou, infelizmente. Muito mal olhado, né? Porra, velho, que bebidinha, hein? Vamos lá. Não vou nem falar nada que eu vou ser cancelado. Bebida daquilo. Vamos lá. Daquilo. É... Regra 11. Uhul! Penúltima. Aí. Sim. Aliás, bom, já vou dar minha opinião sobre a regra. É que é tanta página que eu tô voltando aqui. Sim, eu A também regra é tô intitulada, perdido aqui. página 295. Não incomode Boa. as crianças quando estão andando de skate. Quer que eu abra e depois passe a palavra? Pra mim, tanto faz. Se Eu quiser. abro então. Beleza. Jesus Online. Hoje sem regata, graças a Deus. Jesus. É o, É, pois é. é o Tuco, né? Da grande É, família. não, hoje não. Hoje é a camisa do Mickey. E bebidinha. Bebidinha. Tá bom. Fazendo o Marcelo passar vergonha hoje. Eu lhes confesso que quando eu comecei a regra, bati o olho na regra, pensei, putz, cara, lá vem chatice do Jordan Peterson nessa regra, né? Só que o sentido da dicção da norma, né? Que é não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate, é muito mais abrangente do que possa parecer. A ideia do Jordan Peterson, pelo menos ao concatenar tudo que foi dito na regra, sobretudo na segunda metade, acho que você também está habituado mais ou menos com a questão topográfica da regra, é a de mostrar assim, olha, deixe as crianças serem crianças, né? Deixe a brutalidade da natureza imperar e as coisas ficam mais fáceis. Ele abre a regra noticiando uma situação que tem mais a ver literalmente com a regra, né? Quando ele trabalhava na Universidade de Toronto, num outro lugar, eu acho, diferente de hoje. Enfim, havia uma escadaria ali onde as crianças brincavam e andavam de skate. E ele ficava observando e disso emerge então a narrativa da regra. Eu não sei você, vou perguntar a sua opinião. É a mais longa, eu acho, do livro. Com Né? É realmente certeza. um grande finale. 50 páginas. Não é a mais acadêmica, mas eu achei muito interessante. Muito interessante mesmo. Tem muita ideia bacana pra gente trabalhar aqui. Provavelmente não vai dar tempo de falar tudo em uma hora. Essa é É, a vantagem, talvez, né? Não vai faltar assunto. realmente. Ele pegou vários, tipo, da metade pro final, né, que você disse, ele pega vários autores, né, ele fala de muitos psicólogos, né, vários teóricos da psicologia, então ele explora bastante mesmo, bastante coisa diferente, apesar de que eu acho que tinha algumas historinhas assim que poderiam ser um pouco menores, mas é bom que quando ele conta a história dá pra ler meio rápido, né, você não precisa se ater muito a muitas coisas.
E, bem, sobre a regra em si, o que eu acho que ele quis dizer realmente é nessa linha. Eita, cara, tudo caindo aqui. Realmente acho que é nessa linha que tu falou, e isso tem a ver também com aquela coisa que ele já vinha dizendo antes, de você ter aquele espaço para o caos na sua vida, e que a maturidade consiste exatamente em você caminhar tendo sempre um pé fixo na ordem e com o outro indo no caos, assim, tentando achar o caminho, né? Como ele falou, o negócio do cego, tentando achar a parede. E a criança é exatamente isso. Né? Aqui o andar de skate ele associa a uma atividade perigosa. Ele fala até das crianças que escalavam guindaste, várias outras coisas do tipo. E aí a ideia é exatamente essa coisa do perigo. O perigo está ali sempre na iminência, chegando aos poucos, enquanto as crianças estão se divertindo. E isso é importante para as crianças começarem a ter esse contato com o mundo, né? Com aquilo que é perigoso, com aquilo que não pode ser controlado. E aí ele fala que nessa situação aí Aí eu não lembro nem se você falou agora, porque meu copo caiu no chão e tá todo molhado o chão agora. E aí eu me distraí. Mas você falou do. Você chegou a falar do negócio do corrimão e tal. Tu chegou a falar que as pessoas meio que bloquearam isso tudo, impediram as crianças de brincarem ali? Tu chegou a falar disso? Não. Conte Então. mais sobre isso. Que aí tem uma hora que ele vira e fala que via as crianças e tudo mais. E um belo momento, alguém, eu não lembro, o governo do município, alguma coisa assim, começou a achar que estava muito perigoso e aí decidiu colocar várias estacas de ferro em todos os canteiros, em todos os corrimão. No corrimão não, mas em todos os lugares em que as crianças poderiam brincar com skate, fazer manobras e tal, estragando a diversão das crianças e visando essa coisa da superproteção. Né? Tipo, não, as crianças podem se machucar, etc, etc. E aí, ao longo do capítulo, é basicamente ele falando um pouco sobre problemas desse tipo de concepção, né? Principalmente no final. Sim. O meu chão tá todo molhado aqui, cara. Não incomode as crianças quando elas estiverem tomando bebidinhas nas lives. O Deixa iogurte elas sobreviveu, se sujarem. o copo de água que caiu todo, tá? Ah, foi a água, Então, menos mal, cara. Relaxa. Tá frio aí? pô, pra cacete. Só que aí você vai achar que, se eu falar a temperatura, você vai achar que tá quente. Cara, eu tô morrendo de frio aqui. Nevou no Rio Grande do Sul, cara. Tá Em ligado? Canela. Aí em Curitiba Peraí. foi tranquilo? Curitiba é o caramba, você sabe disso. Pera lá. O Gust MP falou alguma coisa. Quando Só. somos livres. Leia, Vai. leia então. Não, saiu aqui. Fala aí. Então eu leio. Abre aspas. Quando somos livres e encorajados, preferimos viver no limite. Lá podemos estar confiantes sobre nossa experiência e confrontar o caos que nos ajuda a desenvolvermos. Essa é a ideia mesmo da regra. Interessante. Ó o Lucas aí. E aí, Lucas, beleza? E aí, Lucas, amanhã tem live com Eu o Lucas comentei e no galera. vídeo, comentei no vídeo dele da live com você. Aquela colocação que ele fez. Eu até comentei contigo no WhatsApp depois sobre o que é o riso, né, no humor. Muito bom. Sim, sim. Bem, vamos ver o que acontece aqui. Eu já tô na página que eu quero citar aqui. Quando você Não, acabar vai, o fala teu aí, raciocínio, fala né? aí. Não, já ia pro próximo. Dando esse salto para sucesso e ressentimento, ele faz uma tríade aqui com Freud, Jung e Nietzsche, né? Pô, peraí, E tu avançou pra caramba, não? Não, 298. Sério? É. Verdade. Caiu água no teu livro aí também? Não. Tá tranquilo. Então tá bom. Posso continuar? Porque assim, Pode. eu tô em dia aqui. Tá, então beleza. E aí, ele fala assim, se você ler os psicólogos analíticos, Freud e Jung, por exemplo, assim como seu precursor, Nietzsche, né, eles radicam filosoficamente em Nietzsche, aprenderá que há um lado sombrio em tudo. Isso é muito interessante, eu gosto disso na psicanálise, já falei aqui, né? Freud investigou profundamente o conteúdo latente e implícito dos sonhos que geralmente pretendiam, em sua opinião, exprimir algum desejo inadequado. Jung acreditava que todo ato de adequação social era acompanhado por seu gêmeo mal, sua sombra inconsciente. Nietzsche investigou o papel desempenhado pelo que ele chamou de ressentimento na motivação de ações ostensivamente egoístas e frequentemente exibidas publicamente. O que tem muito a ver com a lacração online, né? Esse pessoal muito virtuoso da internet. Eu não sei se você sentiu isso lendo no decorrer da regra, né? Dá para sentir isso. O Jordan Peterson começa a dizer, olha, eu acho que esse pessoal que grita para a humanidade é algo muito bom, eu acho que as verdadeiras intenções não são essas. Sim, Não é? sim, com certeza.
Teve uma hora até que ele citou aqui Eu espero não estar misturando essa regra com a última. Mas é aqui, ele fala dos garotos de Columbine de novo. E ele fala que eles Aham, se autoproclamavam juízes da raça humana. E ele fala aqui depois, sim. eu marquei aqui. Os É seres da humanos palestra eram. no TEDx dele. É isso. Aham, Ele fala que os seres humanos eram uma espécie. Que eles achavam, né? Que os seres humanos eram uma espécie fracassada e corrupta. Uma vez que um pressuposto como esse é aceito, sua lógica interna inevitavelmente se manifesta. Se algo é uma praga, como defende David Attenborough, provavelmente alguém que ele citou antes, não sei quem. Se algo é uma praga ou um câncer, a pessoa que erradica essa praga ou esse câncer é um herói. E um autêntico salvador do planeta nesse caso. Então, realmente, a gente já falou disso, né? Esses garotos aí são a encarnação do niilismo prático, né? E ele até fala aqui, sim. ó, que ninguém no mundo moderno pode, sem oposição, expressar a opinião de que a existência seria melhor na ausência de judeus, negros, muçulmanos ou ingleses. Por que então é honrado propor que o planeta estaria melhor se menos pessoas vivessem nele? Né? Então, Sim, sabe, é exatamente a mesma afirmação, só que para todo mundo, né? Deveria ser igualmente sim. absurdo pensar nisso, mas não é. Aí começa a surgir, sei lá, alguém que se acha melhor ou se autoproclama um evoluído porque não come carne. Ou alguém que se acha melhor porque é comunista, ou porque é libertário, e assim vai. Né? Uhum. Páginas antes, ele coloca uma máxima aqui de Jung muito interessante. Páginas antes em relação ao conteúdo que você citou agora. Que eu ia Sim, falar até sim. mais tarde, mas não tem problema. Ele fala assim: creio que foi Jung quem elaborou a máxima psicoanalítica mais cirurgicamente ferina. Aí ele coloca até em itálico. Se você não é capaz de entender por que alguém fez alguma coisa, observe as consequências e infira a motivação. Isso é um bisturi psicológico. Sim, Nem sim. sempre é um instrumento adequado. Ele pode cortar fundo demais ou nos lugares errados. Então é bastante agressivo até. Talvez seja uma opção de último recurso. No entanto, há ocasiões em que sua aplicação se prova esclarecedora. Num pequeno salto de algumas linhas, então ele diz: quando alguém alega estar agindo movido pelos princípios mais elevados, leia-se, influenciadores digitais que se colocam como bonzinhos por aí, pelo bem dos outros, né? Não há outras razões. Desculpe, não há razões para presumir que os motivos daquela pessoa sejam genuínos. Então, eu sempre desconfio, né, desse pessoal que se porta como muito virtuoso nas redes sociais. É muito fácil, né, você ser perfeito, ser, enfim, um paladino da moral, com palavras, né? É aquilo que eu já... acho que na primeira live nossa eu citei o Gustavo Corsão aqui. É muito fácil você atirar palavras bonitinhas para uma multidão invisível, né, para uma humanidade invisível, mas você não ter paciência com um doente suado num quarto, É, fétido, né? sim. Com o primeiro ser humano da tua frente. Exatamente. Exatamente. Logo depois, onde você parou, ele fala que pessoas motivadas a tornar as coisas melhores, que estão de fato empenhadas nisso, não estão preocupadas em mudar outras pessoas. Ou se estão, assumem a responsabilidade de fazer as mesmas mudanças em si primeiro. Então é exatamente isso, né? É mudar no privado para depois mudar no mais geral e assim por diante, coisa que ele já falou 500 vezes aqui no livro. É interessante isso, né? Que ele É, vai retomando algumas ideias, né, parcialmente. Isso é interessante, uhum. né? Só que na hora de comentar fica um pouco, sabe, fica um pouco aquela impressão de que a gente já falou disso. Mas ele podia ser mais sucinto, né? É uma crítica mesmo. Esse livro podia ser reduzido aí em 30% do conteúdo, seguramente. É, provavelmente, perto disso mesmo. Você ia falar ou Não, eu ia só fazer aquele eu comentário interrompi? mesmo. Não, não. Só, só para constar, então, para contextualizar o pessoal que tenha ouvido você a respeito disso aí dos tiros em Columbine, né, o contexto no qual ele diz isso, momentos antes, ele fala que foi convidado para participar numa palestra desses... É TED Talk que fala? TED Acho que é, eu Talks. acho que é. Mas aqui tem um TEDx, né? Tem um xizinho, É. Talk. Eu não sei como é que funciona isso, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Enfim, ele compareceu a este evento e aí o sujeito que falaria antes dele, obviamente ele presenciou isso, né, nos bastidores talvez, ou mesmo na plateia, era alguém que entendia muito de tecnologia, né, um cara muito brilhante mesmo. Ele entendia de touchscreen, né, de tela. E é engraçado, que enquanto ele falava sobre
tecnologia e avanço, ele, portador de um suposto juízo no altiplano da transcendência, ele disse que o ser humano é um perigo para o planeta. Né? Então, seria de bom alvitre que as pessoas tivessem menos filhos. E aí o Jordan Peterson sim, até sim. coloca ironicamente, não, olha, no fundo, é bom mesmo que ele só tenha um filho, esse tipo de pessoa, e o ideal é que ele não tenha filho nenhum. Né? Porque é esse modismo anti-humano, né? É esse modismo que leva as pessoas a se degladiarem por causa de, sei lá, uma égua que será abortada, mas não por causa de um ser humano de 6 meses de idade. Sim, sim. E O Lu- dentro desse contexto... Oi, pode falar. Não, o Lucas colocou aqui que falar que o homem é o câncer da humanidade, ok. Mas falar que as vaquinhas são bife não, não tá Exatamente. ok. Exatamente. É um desnível axiológico, né? Então você para um mundo para salvar o ovo de uma tartaruga, mas para um ser humano, é melhor que tenha menos seres humanos, né? É melhor que menos seres humanos Pois é. consumam oxigênio, enfim. E dentro desse contexto ele compara o palestrante, claro que ele tem esse cuidado de não desnivelar a valoração das ações, ele deixa isso claro, com os atiradores de Columbine. Sim, São que o pessoas princípio é o assim mesmo. que... O princípio é o mesmo, claro que a ação é diferente. Você palestrar não é tão grave quanto você dar tiro em pessoa. Mas qual é o mesmo princípio? É aquele de se julgar uma última evolução de alguém que pode apontar o dedo para uma direção da humanidade. Mais tarde ele coloca isso, por exemplo, mais uma vez ele faz isso, né? O Gilmar falou assim, abraçar árvores também faz parte do novo mantra. É É verdade, é verdade. isso. Mas o sujeito da tua espécie que está passando fome, você já não liga mais, né? Começa assim. E aí ele contextualiza tudo isso que a gente está falando sem Wolff, Jordan Peterson ainda. É o penúltimo, a gente vai acabar É, domingo. penúltimo. Você quer anunciar qual é o próximo livro? A gente pode fazer ao longo da semana isso, talvez. Não sei. Sei Tá, lá. vamos homenagear aqui a Andressa, que acabou de chegar, então. Tá. Vamos deixar pro final. No final a gente fala disso. Então no final a gente fala qual é o Porque próximo livro. senão vai levantar um Mas a assunto gente pode paralelo. falar... Tá, mas eu posso falar então que a gente vai tirar um descanso de um final de semana. No Sim, próximo, no sim. caso. Isso aí, vamos Tá bom. deixar estabelecido já. Certo. E aí É, então, ah, Desculpa. não, vai. Não, só para fechar esse raciocínio, ele fala assim, olha, eu já presenciei estudantes universitários, especialmente aqueles das áreas humanas, e você pode falar por você aí na filosofia, que sofrem um real declínio em sua saúde mental por serem filosoficamente repreendidos por esses defensores do planeta por sua existência como membros da espécie humana. Uhum. Dentro Não, desse espírito de ressentimento, né, e tal. não, é muito Vai. complicado discordar disso, né? Levar isso para um. Realmente trazer uma visão diferente é bem complicado mesmo. É legal que depois disso ele faz um paralelo também com a história do Chris, que ele traz de novo, Ah, é. aquele amigo da terceira regra, eu acho. O cara malucão que chegou na Contextualiza aí casa pro pessoal. dele. Ele vai dar mais alguns detalhes da história do Chris. Eu não marquei nenhum pedaço muito que explique muito o que é, mas tem uma hora aqui que ele fala Ele até sobre. adiciona o tal de René, né? Ele fala de um cara que queria bater nele na escola e tudo mais. Sim. Eu imaginei a cena, ele com Eu medo. ele correndo assim, eu imagino um Petersonzinho pequeno, assim, com mó cabeção. É. Tipo aqueles Não, e quando ele bonequinhos. fala haha, que ele fala do haha, eu imagino a risada dele. Eu penso exatamente nisso. Mas é interessante porque o Chris, ele é todo ressentido também e tal. E aí ele nunca revidava, né, das brigas e ficava sempre na dele. E isso tem muito a ver com o que ele vai falar no final, a crítica às mulheres que ele vai falar, né, ou a crítica à feminilidade levada ao extremo, ou alguma coisa assim. Que aí o Chris fala, né, que não é certo ele revidar, porque parece que tinha muitos alunos nativos americanos na turma deles, né, muita galera que era mistura de índio com europeu e enfim, esse tipo de coisa. E aí ele fala que seria injusto ele revidar porque nós tomamos a terra deles. E isso foi errado, não é de admirar que eles tenham raiva, né?
achei bem interessante isso, porque tem gente que realmente pensa desse jeito. E você vê como esse tipo de Pensa, mentalidade. você fala nesse sentido racista ou Não, tipo, mais ou menos. É porque assim, essa coisa de não revidar vai dar uma determinada consequência que a gente vai ver lá na frente, né? Que é quando ele falar da mulher, que tem aquela coisa mais caridosa e que muitas vezes não revida e tudo mais. Mas aqui eu pensei no sentido por exemplo, ele está falando dos nativos, da galera que está oprimida, e nossa, não, eles têm o direito de se rebelar e eu tenho de ficar calado, entendeu? Tipo, existe uma Ah, entendi. justificativa um pouco Ai, ideológica por desculpa, eu sou trás. homem. É esse tipo de coisa, É, entendeu? essa coisa ridícula. Aham. E aí, sabe, aí tu vê onde o Chris chegou, entendeu? Eu acho que tem muita relação com isso, porque Tem. É um ressentimento. é um ressentimento. O cara realmente ele tá se colocando pra baixo porque ele abraçou esse tipo de besteira, né? E aí, Alexandre, tudo Sabe com bom? quem eu acho que acontece isso? Eu acho Alexandre, que é um imagino que seja, exemplo, foi mal. eu acho que é um exemplo emblemático. Hum, É que você não acompanha muito esporte, né? Mas tem, não, não, é um não piloto acompanho famosíssimo da nada. Fórmula 1, o Lewis Hamilton. O Hamilton é o primeiro piloto negro da Fórmula 1, isso Eu nem sabia é que ele era negro, interessante. cara, eu só tinha ouvido o nome. Eu nunca me preocupei com isso também, enfim. Mas ele hoje é todo ele virou esse sujeito que discursa aquele tipinho conhecido nosso, né? Ah, sério? E aí, mas a explicação psicanalítica é bem clara, né? Eu acho que ele se sente inconformado pelo fato de ele ter alcançado uma riqueza gigantesca, né? O cara é muito rico. E aí, para descontar ou para, sei lá, desenfronhar essa culpa que ele tem reprimida, ele profere discursos lindos, né? Só que na prática eu não sei se ele ajuda as pessoas, eu não sei se, entendeu? É o discurso pelo discurso, né? Tem um pouco a ver com o que o Jordan Peterson está falando aqui. Desculpa, eu sou branco. Desculpa, eu sou homem. Ou, desculpa, eu sou rico. Ou seja, você nulifica a dignidade, a sua própria dignidade em prol de um discurso ideológico. Exato. E aí Né? por isso e outras coisas que ele vai no final da história se matar dentro da própria picape. Não sei se é uma picape, eu O tô com Chris, né? picape na cabeça, É, é o Chris. E sim. enfim, ele vai ficar hospedado um tempo na casa do Peterson e aí vai ser um momento todo estranho, ele vai ficar todo tremendo na cama, paralisado, sem dormir. Uhum. É muito difícil de escrever isso, porque realmente é uma história meio grande, mas dê uma olhada nessa parte, sei lá. É que quem tá acompanhando ou não tá lendo ou tá lendo o livro junto. Então, ou já leu ou não tem como ler. Sim. Mas essa parte é interessante. Quem puder ler aí, dá uma olhada, é legal. Aí, fazendo uma conexão com a continuidade da regra, aí vira um ponto, um nó lógico aqui, né, ao que a gente está discutindo, ele chega no problema também, é um problema do feminismo aqui, né, que ele pergunta retoricamente assim, olha, quem que decidiu, aliás, que a carreira é mais importante do que o amor e a família? Trabalhar 80 horas por semana em um escritório de advocacia de ponta, eu tenho amigos que fazem isso, realmente vale sacrifícios exigidos para esse tipo de sucesso? E se vale, por quê? É interessante esse tipo de indagação, e agora que eu estou mais velho, eu começo mais velho assim, em relação a quando eu entrei na universidade, né? Uhum. Não demorou muito tempo, quando eu falo assim, pô, 10 anos desde o primeiro ano da graduação, eu posso dizer que não demorou muito tempo para eu perceber que o trabalho não é tudo. Eu passei por momentos que eu trabalhei igual um condenado, estudei muito e não preenche. Chega uma hora que você precisa você se dá conta, né? E com a mulher acontece um fenômeno interessante. E triste, talvez. Lá para os 33, 34 anos, não é mais momento de militar. É o momento de tomar uma escolha dificílima. Caiu aí. Sim, mas pode continuar. Eu digo assim, os portões do útero vão fechar, né? Aí É verdade. não, e é muito sério isso, porque é muito fácil quando você tem 22, 23, 24 anos, você falar não para alguém abstrato. Só que na hora da concretude é difícil, cara. Confetiu. É difícil, né? É. É a natureza falando, olha,
é agora ou nunca, né? Será que você realmente leva a sério essa ideologia que você afirma viver? Uhum. Né? Você começa a realmente dar valor pra coisa, né? Você vê que Sim. falta isso dentro de você. E você também vê as outras pessoas, né, entrando nessa vida, vamos falar assim, realmente adulta, né? E Uhum. é claro que a pessoa vai se sentir um pouco mal com isso. Inclusive, Sim. várias vezes eu vejo e eu fico até zoando com os meus amigos um pouco mais novos que 30 anos. Às vezes a gente vê uma festa de pessoas um pouco mais velhas assim e tal, e aí a gente olha e fala, porra, isso com certeza são aquelas festas daquela galera que tá com 30 e poucos anos, doida pra casar, que tá desesperada e que tá querendo arrumar alguém logo. E é muito fácil de você identificar quando é esse o caso. Tipo, não é É difícil. carência, né? É, você Não vê é difícil. exatamente o tipo da pessoa. É. Ó, a Wolf Mandaram um falou bom algo que negócio. combina com um parágrafo aqui. Ela falou assim, ó, vai parar no psicólogo por estar com a vida incompleta. Exatamente isso. E olha só o diagnóstico fático que o Jordan Peterson faz sobre essa coisa da mulher focar demais na vida de mercado de trabalho. E isso vale para o homem também, por que não? Ele fala assim, as mulheres que estão em instituições de ensino superior dominadas por mulheres enfrentam uma dificuldade cada vez maior em manter um relacionamento, mesmo de duração moderada. Em consequência, já que elas focam tanto no trabalho e ignoram o ser, né, um relacionamento, desculpe, em consequência, elas precisam se contentar, se estiverem dispostas, com sexo casual ou encontros sexuais contínuos sem compromisso. Talvez isso seja um passo adiante em termos de liberação sexual, mas eu duvido. Acredito que isso seja terrível para as mulheres. Um relacionamento amoroso e estável é altamente desejável, tanto para homens quanto para mulheres. Por isso que eu acho que vale para os Sim. dois. É, para as É, mulheres, entretanto, frequentemente é o maior desejo. E isso acaba sendo reprimido, né? pois é. Existe essa necessidade e a pessoa tenta saciar com essas coisinhas, só que vai ter uma hora que ela não vai mais conseguir saciar com essas coisinhas porque ela vai estar toda caída e, né, já vai estar velha. Então, assim, você vai conseguir sustentar essa vida até, sei lá, uns 40, sendo otimista, vai. Depois disso você não é muito, você não perdeu um pouco a seus atributos interessantes, digamos assim. E aí é o período em que você também já não vai poder mais ter filho. Então, assim, sabe, você acabou É, ali é, e aí você vê que não dá mais, é, opa, vou pensar nessa coisa de família. Não dá mais também. é. Acabou. Esse pessoal demora muito para entender que currículo Lattes não traz filho nem família. É verdade. Mas é verdade, é pesado, né? Um título de mestre, de doutor, não traz família. Mas Por isso você que eu acha que uma gosto muito daquela comunidade frase. acadêmica não pode ser considerada família, Marcelo? Não, segundo o biólogo, um time de futebol pode ser uma família. Ora bola, você só colocar uma amontoada de pessoas numa sala é uma família. E eu ia falar, por isso que eu gosto muito da frase do Chesterton, né? Não é ipsis literis, mas é mais ou menos assim, não existe nada mais belo que um pai comum com a sua esposa e mãe comum tendo filhos comuns. Né? Nada mais extraordinário, né? Exatamente. É isso. O Lattes não traz isso, o trabalho ferrenho não traz isso. Pelo contrário, depois de alguns anos você se dá conta, né, de que pô, você desperdiçou tempo. Você viveu para trabalhar, né? Ou para estudar, ou para se colocar num ambiente acadêmico. No fim das contas, sabe o que eu acho que pesa? Lá no Natal, lá no Ano Novo, lá no teu aniversário, o coleguinha da universidade não vai estar ali com você. No dia que você estiver doente numa cama de hospital, esse pessoal não vai estar lá. Essa é a verdade. Né? Uhum. E é isso. Pelo contrário, eles estarão lá para puxar o teu tapete, quando for o caso. É, é verdade. Essa frase aí, o Matheus ele falou que ama essa frase. Eu acho legal também, só que eu não aguento mais ouvir essa frase. Todo Sério mundo mesmo? fala essa frase a todo momento, mas realmente tem um sentido muito bonito, né? Pra falar a É a verdade, eu acho primeira que. vez que eu cito essa frase. Foi mal. Não sabia, não. Não, foi mal, não tô ofendido, não, cara. Ademais, vai Mas, catar minhoca também. é verdade. Não, Chesterton, no geral, assim, é um cara que eu nunca li nada dele, sempre quis. Só que o pessoal fala tanto dessas frases dele que eu já tô meio tipo, tá bom, legal. É igual da grama verde, né? Próximo. Não, é a grama verde, é essa da família comum e tal. Tem uma outra também, eu acho, não tô lembrando agora. Onde há. Como é que é? Alguma coisa colocar os animais no lugar dos seres humanos, tem uma nesse sentido também.
Enfim, tem várias dessas. E o que ele falou da União Soviética aqui, o que você achou? Isso está exatamente onde mesmo? 317. Calma aí, antes de chegar aí, ele fala uma parte uma parada do patriarcado. Ajuda o obstáculo. Isso. Ele começa aqui falando que... Essa parte é interessante. É interessante porque ele coloca, obviamente, a cultura é uma estrutura opressora. Sempre foi assim. É uma realidade universal e fundamental. O rei tirânico é uma verdade simbólica, um arquétipo constante. O que herdamos do passado é deliberadamente cego e obsoleto. É um fantasma, uma máquina e um monstro. Precisa ser resgatado, reparado e mantido à distância através de atenção e esforço dos viventes. Ele esmaga conforme nos forja em nossas formas socialmente aceitáveis e desperdiça um grande potencial. É interessante porque a gente falou disso algumas outras vezes. O Lucas lembrou da frase do Chesterton, onde há adoração de animais, há sacrifício humano. Também é uma frase legal, mas que eu não aguento mais ouvir. Enfim. Onde há adoração aos animais, há sacrifício humano. Muito boa essa frase. Vai. Pô, agora eu me perdi. Não, a gente já tinha comentado isso, acho que na última ou na penúltima, né? Que você recebe a cultura e você tem essa obrigação de levar pra frente a coisa. E isso se apresenta a você de uma maneira um tanto cega, nas palavras que ele coloca aqui, né? Você nasce e você começa a receber isso e você, num primeiro momento, você não tem capacidade de julgar isso e eu não sei nem se deve. Porque você está recebendo essas coisas que vão ser importantes para você, tudo aquilo que a tradição preparou, e aquilo na sua formação vai se impondo de alguma forma. Mas, e aí o problema que eu acho que as pessoas têm, quando a gente fala de jovem principalmente, é que o jovem, ele quer, ele vê que isso é algo que foge ao controle dele, é algo que se impõe a ele, é algo mais forte do que ele, e ele quer se colocar acima disso. Antes de aceitar, né, ao invés de aceitar isso e posteriormente, quando ele estiver mais velho, ele talvez vier a questionar alguns aspectos dessa cultura. O cara prefere desde antes, não, calma, isso aqui é opressor. Ruim. E aí ele, já se livra disso, não tem contato com essa cultura, com a tradição, consequentemente não valoriza essas coisas e, enfim, vai crescer com essa lacuna cultural, né? Em vez de ele absorver isso, conhecer aquilo profundamente e talvez no futuro fazer alguma crítica, né? Vai que a sociedade, vai que a tradição realmente é machista, é escrota e tal, né? Mas você precisa consumir daquilo, você precisa viver aquilo primeiro antes de você criticar. O que eu acho que existe hoje é realmente uma inversão disso, quando a gente está falando de galera de até 20 e poucos anos, provavelmente. E é engraçado, né? Porque ele nega a metafísica, como qualquer jovenzinho, só que para tentar refutá-la, ele parte de um dado metafísico só dele. Qual seja, isto é opressor, logo isto é ruim. Ou seja, ele tem uma dimensão axiológica inerente a ele. Sem perceber disso, ele entendeu? Ele usa um dado transcendente, isolado, é verdade, mas ele usa para refutar, digamos assim, ou afrontar qualquer dado de realidade a priori. Sim, sim. Então ele fala assim, não, tudo é relativo, mas isso é opressor. Tá, mas o que é opressor, né? A gente poderia perguntar isso também. E também resta saber o seguinte, né? Digamos que tudo seja mesmo um construto social. O que não é verdade, a gente sabe disso, né? Basta estudar um clássico grego que você vai se dar conta disso. Mas digamos que seja. Por que a construção social hoje vigente é tão ruim? O que há nela que você se sente no direito, então, de desfazê-la? Sim. Alguns diriam, mas existe estupro. Mas se você conceber uma nova realidade, uma nova cultura, esse fenômeno ainda é registrável. É igual alguns abolicionistas. Eu sempre falo do abolicionismo penal, né? Eles falam que eles são comunistas, vamos falar o português claro aqui, mas eles não se atentam ao fato. A galera do do Foucault lá, né? Mas é engraçado. A União Soviética não tinha código penal? Você não tem um sistema para tutelar? Entendeu? Esse é o ponto. Existem acontecimentos que são transcendentais, que acontecem, pronto e acabou. A gente tem que saber lidar com isso. É igual assim, não, a Igreja Católica teve e tem os seus problemas. Mas será que é um negócio que durou 2000 anos não tem algo para ensinar? Será que ela tem que ser refutada, pronto e acabou? Eu tenho um padre ali que estupra, tá, mas também tem um ateu que estupra. É a mesma coisa que eu desqualificar um ateu por isso, entendeu?
Sim. Enfim. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito curiosa dessas concepções que partem do marxismo, né? Você sempre tem alguma coisa por trás que está controlando as coisas. Tipo, e é o pessoal que reclama de teoria da conspiração e fala que, oh meu Deus, que absurdo você falar, sei lá, em nova ordem mundial, qualquer coisa do tipo. É a galera que reclama muito dessas coisas, mas que sempre está Uhum. colocando os poderosos ali por trás, né? Isso é uma coisa que Exatamente. sempre me incomodou bastante, para ser sincero. E Posso aí fazer um tem. parêntese? À vontade. É assim, é um absurdo citar Gramsci, né, para falar dessas coisas. Mas para falar que o atual governo tem um guru conservador chamado Olavo de Carvalho, aí não é conspiração, entendeu? Hum. Então, Faz assim, um sentido. filósofo da direita pode muito bem influenciar aquilo que a gente não gosta, mas não existe um outro filósofo da esquerda que influencie o mesmo meio, entendeu? Desculpa, só mostrando um exemplo aqui. Pode Não, não. continuar. Né, eu ia falar mais alguma coisa, algum insight que eu tive, agora eu esqueci. Mas é basicamente isso aí mesmo. Tem esses acontecimentos que são constantes. Tem meio que duas camadas aí, né, na discussão. Tem primeiro se tudo isso de fato é uma construção social e depois se essa construção social é de fato ruim, né? Porque realmente, né, a gente vai produzindo várias coisas e várias coisas são construídas socialmente e graças a Deus que a gente construiu essas coisas, né? Não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. A nossa razão Por está aí para ser exemplo, usada. digamos que seja construção social a ideia de ser vedado a relação sexual com mãe ou com irmã. Como é que é o nome disso? É É incesto. incesto. Essa construção é ruim? É isso. Essa é a pergunta que fica. Muita gente vai dizer que por ser uma construção social é ruim, né? Exatamente. Mesma Então, ideia peraí. da Então eu posso punição casar com. do pedófilo, né? Aquilo que a gente já falou outras vezes. Então não existe verdade nenhuma. Né? É tudo relativo. É É, tudo uma assembleia geral que senta lá. Então, sim. assim, a gente não pode julgar o nazismo, a gente não pode julgar os gulags soviéticos da do comunismo, a gente não pode julgar o fascismo, e assim vai. Sim, o Peterson até mais pra frente ele menciona uma contradição bem desse tipo mesmo, que rola bastante com esses movimentos. é, essa galera que diz que. Calma, deixa eu achar aqui agora. Eu vou pegar exatamente o que ele falou pra eu não parecer o escroto aqui depois. Espera. Se quiser falar alguma coisa aí. Não, eu vou esperá-lo. Eu estou curioso com o seu raciocínio. Ele tá falando Aí. da galera que acha que. Eu vou pular muita coisa, mas é porque tem a ver aqui, depois a gente volta. Ele fala aqui que tem a Ó, o galera que acha Marquezine que. falou ali, ó, se por ser construção social seja ruim, o direito perde sentido. De cara, exatamente. É por isso que eles Aliás, são o direito está abolicionistas, aí. né? Se tem Eles uma coisa que realmente é querem conservador, é o abolir. direito. Isso é verdade. Ele quer manter o status quo. É. Assim como o direito soviético queria manter uma União Soviética. Não existe a palavra consuetudinário? Eu não entendi o sentido da pergunta, porque ela existe, né? Eu nunca ouvi essa palavra e também não entendi o sentido da pergunta. Consuetudinário é direito costumeiro, né? Eu acho que é nesse sentido que ele perguntou. Isso é bem coisa de gente do direito mesmo. Mas enfim, ele vai falar uma hora aqui que tem gente que diz que o gênero é construído, mas o indivíduo que deseja uma cirurgia de redesignação de gênero deve ser indiscutivelmente considerado um homem. É exatamente isso. E é uma coisa que sempre me incomodou um pouco. Porque de um lado você tem, não, o papel da mulher é uma construção social, o papel do homem é uma construção social. Não, mas tem um cara que se identifica com o papel da mulher, então ele é mulher. Sim. Sabe? Pô, mas o papel existe ou não? Sabe? Isso sempre me incomodou muito e eu nunca consegui entender. Até porque eu não Com tenho gente outras muito próxima que palavras, entende disso. Mas. é. Não, com outras palavras, eu falo disso no vídeo sobre gnoseologia, né? No vídeo sobre sujeito e Verdade. objeto na filosofia. Porque assim, digamos que seja então uma construção social. Mas lembra que eu falei no vídeo assim que esse pessoal que nega um dado a priori do objeto, imediatamente se apega a ele quando é um dado virtuoso para a ideologia. Então, por exemplo, se alguém descobrir que existe alguma coisa genética da homossexualidade, isso será belo para esse pessoal. Entendeu o que eu quis dizer? Será um dado bruto de realidade. E aí não é relativo. Entendeu a minha colocação? Ele Não vai até nem entrar fala. no mérito. Sim, mas Mas tem tem a uma ver com coisa que. isso. Sim, É, ele só fala aqui para inserir exatamente mais um isso. ponto, Fala, um fala. dos argumentos do pessoal aqui do Brasil para permitir a cirurgia, né,
é justamente um dado a priori de realidade da biologia. Ou seja, a pessoa realmente nasceu com alguma coisa na psique dela, e isso acontece, né, com uma frequência bem menor do que essas pautas colocam por aí, e deve ser muito sofrível mesmo, de, por exemplo, eu sou um homem, anatomicamente falando, aí eu olho para o meu pênis e, cara, eu não consigo aceitar isso. Isso já foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. Só que é isso aqui, na realidade, vamos usar um termo aristotélico aqui, é um acidente, que acontece. Só que hoje a questão ficou muito mais só psicossocial, né? E, por outro lado, eles adoram a biologia quando convém para a agenda partidária. Não sei se tem a ver com o que você quer colocar. Não, tem bastante a ver. E aí ele até coloca. Foi um exemplo bem na mesma linha, né? Até com um exemplo muito parecido. Tem até aqui uma parte que ele fala, né? Que se só existe o poder, né, se todas essas relações, se todos esses problemas sociais se resumem em posição do poder de alguém sobre alguém, então usar o poder para obter o que se quer se torna plenamente justificável. Né? O poder não tem nada a que ele deve responder. E aí, por isso que você pode dizer, nessa lógica de que tudo é construção social, etc., você acaba podendo dizer que não, isso aqui é um dado de fato, isso aqui é uma verdade objetiva, e aí você pega isso para sustentar coisas que vão acabar sendo contraditórias, né? Como a gente acabou de dar nesses dois exemplos. É igual aquele pessoal, isso existe também, cara, deve ser muito difícil viver assim, o pessoal hermafrodita, né? Você olha, anatomicamente você não consegue definir, porque aconteceu alguma coisa na gestação que... Joga no Google depois, mas eu acho que... é uma situação bem curiosa. Sim, mas eu acho que dá pra definir sim, eu acho que sempre nesses casos tem um dos dois que funciona, o outro fica só ali meio que de enfeite, Sim, assim, ele não... mas veja que é um dado da realidade, né? Ah, sim, sim. Então é assim, tá, eu vou fazer uma cirurgia para adequar aquilo que eu penso para mim, mas você então está se adequando a uma construção social ou é um dado anatômico, não é? Fica a pergunta. Essa colocação é muito boa. E aí ele cita o caso da Escandinávia, né? Resumiu legal agora no final. Fala aí. Ele falou disso na entrevista para Cat Newman. Aliás, essa segunda metade da regra, eu lembrei muito da entrevista dele com a Cat Newman. Na Escandinávia, foi o local, é o local com mais, que mais se extremou essa proposta de igualar o que eles chamam de gênero, né? Eu continuo chamando de sexo mesmo. E mesmo ali, mesmo com tanta imposição e com tanta forçação de barra política, os cursos de engenharia, por exemplo, continuaram sendo majoritariamente masculinos e os cursos de enfermaria continuaram sendo majoritariamente femininos. Ou seja, existe um dado biológico que está sendo ignorado aqui. Uhum. E a Cat Newman fica revoltada quando ele fala disso. Ele falou, eu não estou impondo nada, eu estou mostrando um dado. Aliás, ontem eu fui ver o percentual de homens e mulheres que assistem ao Resenha Forense. Sabe qual que é? Cara, eu diria 98. Porque eu realmente acho que vai ser algo bem... 90. 90, não, é bastante. 90% do público do Resenha Forense é masculino em toda a história do canal. Isso, e o Jordan Peterson vai falar, olha, o Tumblr é o contrário. E aí a Cat Newman fica revoltada. Pô, mas então você está sendo machista, o caralho e tal. Ele, não, eu tô falando um dado da realidade. Eu acho que tem alguma coisa aqui que tá gritando para falar, olha. Sim. Eu acho interessante porque isso aí volta muito para a questão do que veio primeiro, né? A galinha ou o ovo. Nesse caso seria o que veio primeiro. A pessoa se comportar dessa forma, ou os sexos, os gêneros se comportarem de uma determinada forma, ou a sociedade cobrando que eles se comportassem dessa determinada forma. Né? Quer dizer, Sim. todo mundo nasceu e sempre, assim, na antiguidade era igual, digamos assim, e a sociedade, os poderes constituídos, enfim, construíram essa coisa de que a mulher faz uma coisa e o homem faz outra, ou se existe de fato um fator biológico, um fator da natureza, até no sentido não biológico, no sentido metafísico mesmo, né? A natureza da pessoa, dos sexos,
que de alguma forma tem essa inclinação e que por isso que as pessoas tratam como se fossem coisas diferentes, porque de fato elas são. E isso é uma coisa que eu não vejo muito Não, pera aí, ô Djalma. Não, ninguém ah, falou não, que não, ninguém determina o falou determinado. comportamento. Não, não. Inclusive eu ia até falar disso agora, né? Enfim, mas aí eu vejo que as pessoas não, muita gente não se atenta para essa possibilidade. É exatamente porque aquilo que a gente estava falando antes e que eu falei também, né? Que nesse tipo de discurso tem uma coisa um pouco André, conspiratória. Sabe, tem uma coisinha Tem- ali por trás que está É, controlando, que está fazendo a coisa sair do jeito que convém pro poder, não sei o que, não sei o que. E assim, isso é um discurso muito fácil de se emplacar em qualquer coisa, entendeu? E aí, sobre a questão ó, da André, aptidão, eu acho que foi o termo que o Djalma usou, realmente isso não determina um comportamento, né? Muito pelo contrário. Porque às vezes parece que tem muita gente que tem medo de assumir que existe essa predisposição física, biológica talvez, exatamente porque acha que se assumir isso, vai assumir que a mulher deve fazer X e o homem deve fazer e Y. não é o caso. E não é o caso. Exatamente. Tipo, você pode fazer o que É, você quiser, entendeu? Não tem. não, Sabe? tá, digamos que alguém determinasse, o resenha agora vai ser 50-50. 50 homens, 50 mulheres. Eu não teria problema nenhum com isso. Tanto faz, entendeu? Eu nunca obriguei ninguém. Esse é o ponto. O canal tá aberto. O que o Djalma falou ali, não determina, mas ninguém falou que determina. A gente não está defendendo nada aqui. A gente A está Andressa observando a falando que realidade. é a cota feminina do resenha. É. Não sei, né? Vai que ela se assume trans aí. Você e a Wolf, né? Andresso. Estão sempre. Andressa. Estão sempre aqui. Mas é Enfim, basicamente isso. é, Né? é. E tem semanas que registra 95,5, assim. A Andressa eu acho que é a única aluna do curso de civil do canal. Tá lá, o canal tá lá, entendeu? Assiste quem quiser. E eu não diria que o meu conteúdo é voltado para homem. Não é aquele Não tem nada. homemmoderno.com. Não, pelo contrário. Seja homem. Tem É umas um site de páginas estudo. assim. Exatamente. Agora, É. talvez um. E seria André. Sai para lá, e seria André. Caraca, Andressa, o feminino de André, né? Verdade. É verdade, faz Nunca sentido. tinha pensado nisso. É. Legal. Mas isso é uma construção social. Você pode se chamar Zblablas. Enfim. Boa noite, João. E aí, alguém mais quer? Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Alguma Podem colocação? perguntar coisa aí, falar alguma parada. Que a gente vai passando aqui. São 19h42. A gente começou a live um pouco antes, então já acaba, É. tá? Só para constar. Aqui ainda nessa ideia da hierarquia, né, porque tudo isso que a gente está falando acaba sendo uma crítica àquela ideia de que não, porque tem alguém mandando de alguma forma, porque tem alguém em cima, é ruim, e não, se todo mundo tivesse juntinho ali, nivelado, estaria de boa, super legal. E ele fala aqui algo que é bem interessante. Ele fala que a busca coletiva de qualquer objetivo valioso cria uma hierarquia, já que alguns serão melhores e outros piores nessa busca, não importa qual seja. E também é a busca coletiva por qualquer outro objeto, é a busca de objetivos que tem em grande... Calma aí. É a busca de objetivos que em grande parte concede à vida o significado que a sustenta. Então, exatamente nessa busca do homem por um objetivo, que é o que determina nossas ações de uma maneira mais geral, né? É isso que vai dar sentido à vida, e essa busca de sentido, essa busca de um objetivo, qualquer que seja, vai gerar de alguma forma uma hierarquia. Né? Vai ter alguém que alcançou melhor aquele objetivo. Né? Eu sou católico, você é católico também. Um exemplo interessante para isso talvez seja até a questão dos santos. A gente sabe que nessa vida teve gente que cumpriu a missão, vamos dizer assim, né? Cumpriu o objetivo da vida de uma maneira muito mais excelente, muito mais nobre do que qualquer um de nós está cumprindo agora, sabe? E eles estão numa hierarquia espiritual, digamos assim, acima da gente. Isso vale para qualquer objetivo. Né? Nesse caso do santo é uma questão mais vital. Mas, então, há É uma um hierarquia. exemplo de humanidade em Cristo. Exatamente. A gente, sabe, a gente busca imitar os santos. Existe, ainda que o santo não vire e mande na gente, até porque eu não conheço nenhum santo vivo, eu acho, existe uma autoridade de alguma forma, né? Eu olho pro santo e falo, caraca, pô, eu quero ser esse cara, entendeu? Eu vou seguir isso aqui, ainda que ele não vire e fale, faz isso, não faz isso, entendeu? Isso vale para qualquer outra coisa. Sim.
Ó, o Marquezine falou ali que existem estratégias de marketing, né, para vender mais para homem ou para mulher. Isso é verdade, cara. Tem alguns amigos que estudam linguística e semiótica voltada para esse nicho aí. Embora isso não seja muito declarado, isso acontece, com certeza. Um produto que é primariamente comprado pelo público feminino, sem dúvida alguma, terá uma semiótica que agrade o público feminino, né? E o contrário também acontece. E aí, a gente pode enumerar várias discussões aqui. Por exemplo, a Marta reclamar que recebe menos que o Neymar. É que o futebol masculino é majoritariamente dominado há muito tempo, tem mais força, enfim. É a mesma coisa que a gente pensar, sei lá, no balé. É óbvio que a bailarina terá mais foco, mais destaque que o bailarino, e assim por diante. Isso não é um sistema opressor, isso é simplesmente uma constatação de realidade. O futebol masculino tem maior adesão, tem mais patrocínio, tem mais público, e não adianta você artificialmente forçar esse tipo de coisa que não vai acontecer, não adianta. Aqui na América do Sul, a Conmebol, que é tipo a FIFA da América do Sul, forçou os clubes que jogam a Libertadores a ter um time feminino. Beleza, vai ter o campeonato feminino e tudo bem que tenha. Mas não vai ter a mesma força. Não adianta. Não vai. E é triste constatar isso, mas não vai. Não vai. Alguém perguntou, o João Luiz perguntou, sou novo no seu Instagram, qual o foco daqui? Eu não sei se foi pra mim ou pra você, mas eu acho que foi pra você. Eu acho que qual é o foco da live? A live fala sobre a 11ª regra das 12 regras do Jordan Peterson. Isso. Que é isso. Deixe as crianças andarem de skate. Brincarem de skate. Alguma coisa assim. Aliás, eu tô tão desanimado pra 12ª regra. Qual é a 12ª regra aí? Abre aí. Se você encontrar um gato na rua, faça carinho no gato. Pelo amor de Deus, hein? Acaricie um gato ao encontrar na rua. Puta que pariu. Aqui foi assim, tem que fechar 12. Faz uma aí. Do gato. É estranho pra caramba isso, né? O público vegano vai gostar dessa parte. Não, é acariciar o gato pra fazer um churrasquinho depois. Brincadeira. Aqui no Rio tem bastante. Hein? Aqui no Rio tem. Não, eu tô brincando, pô. Aqui no Rio tem bastante. Não, né? Todo mundo já comeu. Espetinho Angus. Sem querer. Cat Angus. Cara, uma vez eu tava na praia, ali sabe onde é que é a Urca? Eu imagino que sim, né? Sei. Então, ali tem a Praia Vermelha. É o lado bom aí do Rio, né? Eu gosto bastante de lá. Mas aí tem a Praia Vermelha e lá tem uns caras que ficam nos carrinhos assim, às vezes vendendo churrasquinho. Aí o pessoal faz luau à noite e tal. E aí eu fui comprar uma vez um espetinho de frango e, nossa, tava muito macio. Tipo, muito macio mesmo. Eu tenho certeza de que aquilo não era frango. Tipo, eu tenho certeza absoluta. Mas tava muito gostoso, então eu não liguei no momento. Mas depois eu fiquei com um peso na consciência. Se fosse mal passado, ia fazer assim. Talvez. Aldrin é burguês. Não, eu não moro na Urca. Eu não moro na Urca, não. O pessoal chama pra lá e realmente é um lugar muito bonito. A paróquia que eu frequento é na Urca. Eu fui uma vez. Como é que é? É Arco que fala? Os Arcos da Lapa? Lapa. Eu fui na Lapa. A Lapa é tipo o lugar onde tem festa, né? Falando em traveco aqui, que a gente tava falando, né? De travesti. É piada de carioca. Você não entenderia, pode continuar. É que uma vez eu fui lá, e aí um piá tentou bater minha carteira. Chinês gosta de cachorro no pastel. Isso é uma construção social, e aí, vamos aceitar também? Pior que eu tenho um amigo, cara, que ele fala que não, porque a ONU agora tá recomendando que eu acho que no futuro vai ser assim, comer insetos, né, não sei o que, é mais sustentável, porque na China também se come inseto. O cara realmente acredita que você vai mudar esse dado da cultura, não é? Que as pessoas vão acordar... Vai que é melhor mesmo. Não sei. Digamos que seja, você não vai mudar isso da noite pro dia. Não, isso... realmente, você pode começar a introduzir no mercado. Mudança política não... Não, mas ele acredita, sim, que não vai mais ter churrasquinho, entendeu? Porque não é mais sustentável. Enfim, pelo visto, o Aldrin conhece esse lugar aí. Aldrin. Não sei não, né? E aí, vamos encerrar? Como é que é? Por mim pode ser. Quer ler o último parágrafo aí que você sempre gosta de ler? O parágrafo que resume as paradas? É que esse ele não fez isso, né? Nessa parte aqui.
ele termina o raciocínio sobre essa questão aí dos sexos. Ele fala como o homem precisa da mulher, como a mulher precisa do homem Sim. E pode e, chorar à vontade. e como quando algum desses abandona o outro, fica com alguma carência. Ele faz algumas referências até a personagens da literatura infantil, como ele gosta de fazer, né? Ele fala da Ariel, que aí... Ele faz muito isso. Pequena Porque, Sereia. no geral, essa coisa da princesa, né? A história padrão da princesa tem o príncipe que vai lá e dá um beijo. E aí isso seria a tomada de consciência dela, né? Alguma coisa assim. Talvez eu tenha marcado isso em algum lugar. Aqui, na puberdade. Book Tour. Faz o Book Tour aí. Marcela, é pra você isso aí. Mas enfim, ele fala aqui que na puberdade a moça, né, a mulher, a princesa ainda é inconsciente. O espírito masculino, seu príncipe, é tanto o homem que pode salvá-la, arrancando-a dos pais, como sua própria consciência aprisionada em uma masmorra por causa das maquinações do lado obscuro da feminilidade. Então, porque ele vai colocar a mulher como sendo ele sempre colocou a mulher como sendo caos, não é isso? E aí o homem como sendo a ordem, não que um seja melhor do que o outro, mas como duas coisas que se complementam. E aí, no caso da Bela Adormecida, os pais estão aprisionando, estão tentando conter aquele caos demais, né, estão sendo super protetores, que nem o pessoal do início do capítulo, que decidiu colocar aquelas estacas para impedir as crianças de brincarem, mas necessariamente vai chegar uma hora que a pessoa vai precisar sair, vai precisar ir para o mundo. E aí é o príncipe, né, que chega, o outro lado da consciência, nesse lado mais masculino, que chega e liberta. E o contrário acontece também. Ele mencionou no outro capítulo a coisa de quando o homem está se achando pra caramba, ele vai lá, ele está todo confiante, né, a coisa da ordem, vai chegar na garota, e aí a garota dá um fora nele, e o mundo meio que desaba pro cara. O cara não, tipo, ele perde todo aquele senso de ordem que estava orientando a ação dele. Então ele fica sem chão e fica mulher meio... faz isso, hein? De lá fora? Faz. Não, de acabar com a psique, né? Tá. Quando ela quer. Sobre essa questão da suposta desigualdade e tal. Você assistiu Chernobyl? Não, mas eu tenho muita vontade de assistir. Já ouviu falar, obviamente, né? Então, pelo teor Tu da tá sua falando da série da Netflix? Exato. E há um momento em Chernobyl, até quando eu assisti com minha namorada, até falei pra dar uma brincada, né? Que tem um momento que. Não é spoiler, tá? É história mesmo. Que alguém vai ter que cavar um túnel lá pra dar jeito na coisa. Só que, obviamente, cavar o túnel, você vai entrar em radiação. Você vai se ferrar, né? Não tinha uma mulher cavando o túnel, cara. Uma. É igual também o que eles chamam de biorobots, que nenhum robô alemão aguentou a radiação para mexer lá na calha, na telha. E aí a União Soviética percebeu, olha, a União Soviética, a Rússia, vamos ter que mandar a gente mesmo. Nenhuma mulher foi. Eu sei que parece ridículo o meu exemplo, mas quando a gente fala de presença, né, eles gostam de falar muito disso, de igualdade, não Presença. sei o quê, de presença de mulher num campo qualquer, de profissões, enfim. Mas esses exemplos são ignorados, né? Você vai ver uma obra, tem 100 pedreiros, todos homens, ninguém reclama. Mas você vai para o poder, tem 100 deputados, 20 mulheres, reclamam. Então, talvez isso mereça discussão. Andrés falou talvez. ali, já vi um homem bater de cara no poste porque parou para A Andressa era essa mulher aí, hein? Por isso que ela sabe. Cara, e acontece. 30 segundos para acabar. Já? Caraca. Já, foi rápido. Hoje valeu muito a pena. Foi Meus legal. amigos, até mais. Domingão, estamos de volta às 7 horas da noite para a próxima regra e última. Anuncia o livro. Qual que vai ser o próximo livro? Rápido. A Vida Intelectual. Antonin Dalmas Sartiange. Agora eu vou aprender a falar. Lancei o francês legal. Sartiange. Tchau, gente. Eu vou comer o meu último